Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo e bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje eu quero falar com você sobre o desapego às nossas crenças aí. A inspiração para o episódio aqui do canal veio de um outro episódio, de uma outra mídia no caso, que é o podcast lá do hipsters.tech, que saiu na terça-feira, dia 4 de agosto de 2021. Acho que foi isso. Acho que foi esse aí o dia, beleza? E esse episódio do hipsters.tech foi com o professor da Universidade Federal de Pernambuco, o criador do César, um dos criadores do César e tudo mais lá, que é o professor Silvio Meira. E ele é um cara ultra reconhecido na comunidade de computação, praticamente um mito, podemos dizer assim, beleza? Quando ele fala, é muito difícil você parar de escutar. É uma pessoa que tem muita referência, já viveu muita coisa, mas já estudou muita coisa. Acho que ele enxerga o mundo de um jeito que eu acho muito interessante. Quando ele fala das hipóteses dele, do que ele acha que vai acontecer e tudo mais. Então, eu particularmente acho muito interessante ouvir tudo que ele fala, o jeito que ele coloca as coisas, a linha de argumentação que ele constrói para sustentar a visão dele, tudo eu acho muito, muito interessante. No episódio do Hipsters, ele, enfim, né, falou de várias coisas, mas teve uma parte ali do episódio que eu deveria ter marcado até para falar aqui, que ele comenta, né, que no mundo existem coisas que são leis, existem coisas que são teoremas, existem soluções para coisas que existem problemas que já foram mapeadas, soluções que são ótimas para aquele problema, soluções que são subótimas para aqueles problemas. E no contexto geral ali da conversa dele, né, com um olhar dele científico ali, investigativo, eu me senti, na verdade, né, bastante amparado ali por aquele olhar, por trazer um pouco da visão que tudo no mundo, várias das crenças que nós temos, elas são hipóteses aí que nós acreditamos que que eventualmente pode gerar bons resultados, mas que elas podem estar erradas. E eu queria falar sobre isso aqui no episódio, né? Ele conversa com os assuntos, ele cruza com os assuntos que a gente conversa aqui no canal, que a gente fala muito, a gente tem muita revisão de artigo científico, a gente fala muito de aprendizado, e quando você vai para o que é pesquisado no aprendizado, tem pouca fórmula de como você aprende realmente de uma maneira mais eficaz, eficiente e tudo mais, mas tem muito estudo, né, muita investigação que foi feita testando múltiplas maneiras diferentes, vendo os resultados ali, e tudo isso, né, hipóteses. Entendemos que, neste momento, por exemplo, teve um vídeo que eu gravei aqui, que se investigou a possibilidade que você estudar, por exemplo, através da sua mídia predileta, né? Então, imagina que você gosta mais de vídeo e você só quer consumir conteúdo via vídeo. E outra pessoa gosta mais de texto, ela só quer consumir conteúdo via texto. Será que isso impacta no aprendizado dela? E aí as investigações mostraram que, pelo menos até esse momento, não impacta. E aí a gente tem várias hipóteses, né? Várias crenças que a gente tem por aí, né? Só para citar algumas. Será que refatorar código melhora a qualidade do código? Será que escrever testes automatizados melhora a confiabilidade do código? Quando eu falo de refatorar e qualidade, entendendo qualidade pelo viés de manutenibilidade. Por exemplo, se você refatorar um código, será que a próxima pessoa vai ter mais facilidade em promover alterações naquele código? Será que fazer um software que é realmente desacoplado é melhor do que fazer um software acoplado? O que importa quando você vai tomar esse tipo de decisão? Será que essas crenças que a gente tem, será que a arquitetura em camada é melhor do que a arquitetura sem camada? Então, a gente tem múltiplas crenças aqui. E aí, conectando com o que ele falou lá, eu entendo que um pouco para ele, talvez muito, o mundo é uma sacola de hipóteses ali. Nós formamos crenças baseado no que a gente viveu, leu, observou
e tudo mais. Mas o que eu gosto muito do olhar dele e do olhar de todas as pessoas que eu trabalho, que tem um viés científico grande, é que eles estão muito preparados e preparadas, eles e elas, para estarem errados e erradas o tempo inteiro. É isso que eu falo do desapego. Então, por exemplo, imagina que você que está vindo aqui o vídeo agora, você adora ler sobre refatorações e tudo mais. E você acredita que fazer a refatoração contínua como prática da equipe de engenharia ali é uma prática saudável para o seu software. Já passou pela sua mente que refatorar pode ser ruim? Passa pela minha o tempo inteiro. Ou, por exemplo, no último vídeo que eu gravei aqui no canal, né? Acho que quando eu falo último, é o último antes desse aqui, né? A hipótese ali era, será que times que trabalham em cima de métodos ágeis e que utilizam histórias de usuário para descreverem os casos de uso, será que esses times têm... Será que o fato de utilizar histórias de usuário gera mais débito técnico? Se você trabalha em times que utilizam métodos ágeis, em qualquer tipo de implementação que tenha por aí, já passou pela... Você já pensou que usar, por exemplo, essas histórias de usuário pode estar gerando mais débito técnico? Então, esse pensamento de desafiar as suas próprias crenças, as suas crenças mais fortes, eu gosto bastante. Eu acho que faz a gente ter um desapego interessante com as coisas que a gente acredita, nos deixa numa posição de humildade interessante, de saber que tudo que nós acreditamos pode ser desconstruído no próximo momento. Então, exemplos aqui comigo. Eu acredito hoje, a minha crença aqui é que se a gente estuda e treina duro, nós conseguimos acelerar demais o nosso desenvolvimento para qualquer coisa que nós estejamos interessados. Então, se eu quero dominar alguma coisa, ao invés de ir trabalhar com aquilo, eu vou investir tempo em estudar e treinar de maneira interessante, porque eu acho que eu vou conseguir dominar aquilo muito mais rápido do que se eu fosse trabalhar. Eu acredito fortemente nisso. Ou, por exemplo, outra coisa que eu falo bastante aqui no canal é sobre a tese de design de código, que eu trabalho junto com o Vitor, que é um pesquisador amigo meu da Universidade Federal do Pará, que a gente acredita que controlar a complexidade de código pelo viés da carga cognitiva, pelo viés da dificuldade de entendimento que o código pode gerar na mente das pessoas, é um caminho muito interessante para a gente conseguir mitigar o incremento de complexidade no código que é observado projeto atrás de projeto. E, putz, são coisas que eu acredito bastante. Mas eu penso o tempo inteiro que talvez alguma coisa apareça, ou alguém me fale alguma coisa, me aponte algum caminho que vai desconstruir a minha crença naquele exato momento. Então, ficar aberto para isso, entender que tudo que você acredita é uma hipótese e que pode estar errado, faz com que você seja cada vez, na minha opinião, obviamente, faz com que você seja uma pessoa cada vez mais crítica em relação às suas próprias crenças. Então, isso é uma coisa que eu achei muito legal da conversa. Fala muito com o jeito que eu enxergo a vida. E eu me senti bastante... E, de novo, né? Acho que eu olhei ali e falei, gente, esse cara é um mito. E eu enxergo o mundo meio parecido ali. Ele falou coisas que eu discordo, por exemplo. Mas a maioria das coisas ali eu concordo. Eu falei, que legal. Acho que é um tema muito interessante para falar, né? Eu, por exemplo, sou pai de 2 meninos. Um de 5 anos e um de 3 meses. E eu me preparei bastante para
para a parentalidade, né? A gente tem todo um esquema aqui dentro da nossa casa, divide 50% a 50% ali, né? O cuidado para que os dois possam fazer eu e a mãe deles, né? Possa fazer os nossos trabalhos, realizar nossos trabalhos e tal, né? Fazendo as outras coisas da vida além da parentalidade. E durante o meu preparo eu li muito livro sobre bebês, crianças, coisas do gênero. Tem uma linha da psicologia que eu gosto bastante ali, né? Tem uma teoria ali, que é a teoria da autoeficácia, que me inspira bastante para múltiplas coisas que eu faço. E tem a teoria da autoeficácia aplicada à parentalidade. E aí fala, né? Que pais e mães que se preparam antes da criança nascer tendem a ter uma jornada de parentalidade mais saudável, mais tranquila e coisas do gênero. E aí eu me preparei para cuidar do meu filho, segui ali, né, algumas coisas que eu acreditava. E putz, eu até este momento, aparentemente, tá indo bem. Mas eu não guardo aqui nenhuma crença ultra forte que quando ele for adolescente, adulto ou algo do gênero, tudo que eu fiz vai dar certo. Então, nesse momento, eu tenho a crença que o estilo de parentalidade que a gente faz aqui em casa é o que pode ser muito legal, que pode gerar frutos muito interessantes para a vida deles dois. Mas se eu conversar com qualquer pessoa e ela me mostrar uma teoria diferente, me apontar um caminho diferente, pode ser que entre hoje e semana que vem eu mude o jeito de cuidar deles aqui em casa, porque simplesmente alguém me fez olhar para o mundo de um jeito que desconstruiu a hipótese ali que eu estava trabalhando, né, parentando, digamos assim, até esse momento. Então, achei muito legal, eu achei que era importante compartilhar, porque eu acho que ajuda bastante na nossa carreira, né? Cultivar o pensamento investigativo, esse pensamento de duvidar da gente mesmo de maneira positiva, acho que faz com que a gente caminhe de maneira mais sustentada, mais pautada nas coisas que a gente acredita. Aí que você pode formar crenças que tem bastante sustentação teórica, tem bastante exemplo, variados exemplos, então você encontra exemplos aplicados no mercado, na vida, e aí você encontra pesquisas científicas que tentaram verificar se aquela crença faz sentido. E aí, putz, obviamente que se você tem um pensamento, além de pensamento que você acredita que tem bastante sustentação, a chance daquilo se provar interessante é maior, partindo do... Você tem aqui um ponto de partida, né? Então, todo mundo saindo do mesmo ponto na largada, crenças que tem bastante sustentação teórica, tem bastante sustentação prática em múltiplos ambientes diferentes, tem mais chance de gerar frutos interessantes do que uma crença que é baseada simplesmente no nosso feeling ou algo do gênero. Mas pode ser que a do feeling dê certo e a outra, que tem bastante sustentação, dê errado. E o legal é você estar aberto para isso, estar aberta para isso, ao invés de se apaixonar por qualquer coisa que você acredita. Eu quero muito que o CDD dê certo. Eu já estou preparado para, entre hoje e amanhã, eu descobrir que não serve para nada. E aí faz parte do jogo, bola para frente, a jornada foi legal, mas vamos que vamos. Uma outra coisa que ele falou que eu achei massa, que eu também acredito bastante, é que ele falou assim, putz, as pessoas precisam ter mais acesso às teorias das coisas. Elas precisam saber como as coisas funcionam e tudo mais. Eu já falei em outro vídeo que uma das coisas legais da engenharia de software, de computação, é que você pode fazer coisas sem necessariamente saber todo o fundamento. Inclusive, ainda falando sobre esse lance de crença, uma das coisas muito legais de computação é que a gente pode praticar alguma coisa dentro da engenharia sem nem saber se aquilo é interessante ou não.
por exemplo, ficar refatorando código o tempo inteiro, ficar apostando em arquitetura baseada em camada, ou ficar escrevendo teste automatizado e olhando para a pirâmide de testes, ou apostar em arquitetura de microserviços, ou apostar em escalabilidade sob demanda, apostando em startup baixo para escalar brutalmente quando precisa. Tem várias crenças aí que já foram criadas, que estão se criando novas. Apostar que trabalhar em times ágeis vai ser sempre melhor do que trabalhar em times que não são ágeis, e por aí vai. Então, uma coisa que é muito legal é que a gente pode testar qualquer coisa que a gente queira, independente se tem sustentação teórica ou não, e fazer investigação retroativa, né? Essa área que a galera chama de engenharia de software empírica. Investigar os fatos que foram colhidos até aquele momento para confrontar o que aconteceu versus a crença do que aconteceria. E isso é massa da engenharia de software, né? Diferente de medicina, né? Eu não posso testar uma prática de medicina num paciente de verdade ou numa paciente de verdade antes de ter feito toda uma progressão de testes ali para saber que aquilo dá certo. Acho que todo mundo, enquanto eu gravo esse vídeo, ainda estamos em pandemia e a gente passou muito por isso na vacina, né? A gente queria a vacina no segundo dia depois que a gente descobriu que a catástrofe estava acontecendo no planeta. Mas a gente não pode tomar vacina sem a vacina ter sido testada para saber se ter chegado no nível que ela poderia ser testada em nós com boas chances de sucesso. Então a gente tem que realmente, eu acredito que a gente tem que realmente aproveitar essa área de atividade da vida que a gente pode testar coisas sem saber se vai dar certo ou não. Mas o que eu acho legal é justamente isso, né? Teste querendo que dê certo, obviamente, mas entendendo que pode dar errado. E questione as suas crenças o tempo inteiro. Questionar não é se jogar para baixo, não é não acreditar em si, é você entender que o que você acredita pode estar equivocado naquele determinado contexto. Ou para todos os contextos. E aí, né, indo para esse lance da teoria, acho que é uma coisa que é muito legal, que ele fala, né, que a teoria, né, eu não lembro as palavras exatas, obviamente, mas que a teoria expande, que quando você ler as coisas, e quanto mais profundamente você vai lendo as coisas, eu falei isso em outro vídeo, você não precisa saber de todas as camadas e aprofundando em todas as coisas que você toca necessariamente. Tudo depende do contexto que você quer trabalhar, no contexto que você quer participar, da complexidade do problema que você estima na sua vida resolver. Quanto mais complexo for o problema que você vai resolver, provavelmente mais dominante você deverá ser naquela teoria, naquele campo de trabalho, beleza? Mas, independente do nível de complexidade dos contextos que você vai enfrentar, entrar nas teorias, ler múltiplas coisas diferentes, não necessariamente todas ligadas à computação, né? As ideias se conectam muitas vezes de maneiras que a gente não entende na nossa cabeça, né? A nossa cabeça, o nosso cérebro é um lugar mágico. E as coisas de vez em quando juntam tico e teco ali, fazem uma festa de um jeito que a gente, como humanidade, está tentando entender cada vez mais, né? Mas, por exemplo, se eu não tivesse tido acesso à teoria da carga cognitiva, que é uma área de estudo da psicologia, eu nunca teria proposto o CDD. Então, as coisas de vez em quando se cruzam de um jeito que a gente não espera. E por isso que ele fala muito, é o que eu entendo, né? Que ele fala muito da gente se jogar nas teorias e ler bastante. E quando eu falo ler, aí é você tentar lendo cada vez isso, né? Entrando cada vez mais no tema. Que quanto mais informação tem na sua mente, maiores são as possibilidades de você conectar pontos de uma maneira diferente. O seu poder criativo tende a ser diretamente proporcional ao número de informações que você consegue acessar
dentro da sua mente. E o número de informações que você consegue acessar é proporcional ali ao tanto de coisa que você consumiu. Beleza? Quando eu falo que é proporcional, não é igual, só para deixar claro. Se você ler 1000 livros, você não vai conseguir acessar 1000 coisas ali, né? As 1 milhão de informações que existem dentro daqueles 1000 livros. A não ser que você consiga praticar de maneira absurda tudo que você teve acesso ali. Mas a leitura te dá esse poder. A teoria te dá esse poder. Você olhar para lugares diferentes, para coisas diferentes, se aprofundar em temas. Uma hora eles se cruzam na sua cabeça de um jeito que você fala assim, caramba, calma aí. Olha o que a gente pode fazer. Então, olha o que eu tava fazendo, que cocô que eu tava fazendo. Porra, que cocô isso daqui. E tal. Então, eu achei muito relevante também essa parte. Quando você expande o seu conhecimento e vai tendo acesso a cada vez mais informação, de vez em quando você descobre maneiras de fazer coisas que te deixam mais eficiente, ou seja, o seu gasto energético ali para fazer aquilo vai ser menor e, eventualmente, te deixa também mais eficaz, que é resolver de maneira cada vez mais cirúrgica o problema que tem na sua frente ali. Então, eu acho muito rico cultivar esse pensamento investigativo, científico. E aí, e uma coisa que é importante, né? Quer dizer que, acho que eu já falei isso aqui nesse vídeo, mas reforçando. Ter o pensamento investigativo, o olhar crítico, o olhar científico, o olhar de vamos experimentar, vamos ver se o que aconteceu é compatível com o que era esperado acontecer. Aceitar que a sua crença pode ser quebrada por algum tipo de fato ou conjunto de fatos que foram estabelecidos, que desconstrói completamente o que você acreditava, te faz andar realmente, na minha opinião, de uma maneira bem mais interessante aí, né? Acho que você, de vez em quando você tá lendo alguma parada, você fala, poxa, estudaram isso. E eu já vi isso acontecendo na minha vida várias vezes. E você muda o jeito que você tava pensando, né? Tava olhando, tava enxergando aquele determinado conceito. Então, acho que tudo isso é muito... Achei animal a entrevista que ele deu lá, né? Paulo, Roberta, Maurício, entrevistando eles. Ele falou, acho que dessas várias outras coisas, inclusive, né? Que eu não citei aqui, né? O olhar dele para o futuro, indústrias que vão ser completamente modificadas e coisas do gênero. Mas acho que esses dois pontos aí, né? Esse encarar o mundo como uma sacola de hipóteses e expandir o seu conhecimento para possibilitar maior conexão de pontos em função das teorias que você consome. Acho que são duas coisas que falaram diretamente aí comigo. Beleza? Acho que era isso que eu queria falar. Aqui no finalzinho do vídeo, especificamente, eu tava com uma coisa que eu queria falar, mas eu confesso que eu esqueci. Então, vai ficar para um próximo. A verdade é essa. Beleza? Mas acho que era isso. Então, se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, deixa um comentário aqui também, de maneira construtiva, educada. Eu vou ter o maior prazer em responder. Tá bom? Era isso. Tchau.